Shalom Aleichem, sejam bem-vindos a mais um vídeo comigo, Yehuda, que a paz seja sobre todos. E hoje, depois de muito tempo, vou sim trazer o vídeo mais importante desse canal, o estudo, o shiur mais importante, que é as duas casas de Israel. Nesse estudo, que eu vou dividir uma série de 4 ou 5, talvez menos, talvez mais vídeos, vamos ver decorrendo do tempo, vocês vão aprender a entender as escrituras como nunca entenderam antes. Vamos quebrar vários paradigmas como morte do Mashiach por expiação de pecados. Vamos quebrar o paradigma de Bnei Noah, se tem base para Bnei Noah dentro das escrituras ou não. A substituição de Israel físico por Israel espiritual. O Eterno se divorciando de Israel e casando com a igreja. Vamos desmistificar tudo isso. Então vamos desmistificar muitos temas aqui dentro da escritura hoje. E vocês vão ver a Bíblia como vocês nunca viram antes. Vamos entender de uma vez por toda o que são as duas casas de Israel. Existem uma casa, duas casas, muitas casas. O que são? Quem já ouviu falar no termo as duas casas? Então, vou lembrar que esse estudo, essa série, vou postar toda terça-feira às 9 horas da manhã. Então está indo no ar para você na terça às 9 horas da manhã. Vamos estar aqui todas as terças-feiras, 9 horas, para esse shiur, onde vamos aprender de uma vez por todas as duas casas de Israel. De uma forma, não vou dizer que você nunca viu, mas uma forma que vai abrir os seus olhos. Você que ainda não conhece as duas casas, que ainda está preso em algumas doutrinas, hoje vai cair tudo isso. Espero que vocês gostem do vídeo. De antemão eu peço que deixe o seu like, curte o vídeo, comenta o vídeo, compartilhe o vídeo para mais pessoas. E a maior profecia das Escrituras, a maior profecia de todas, sim, ela está no livro de Ezequiel 37:16, onde ele vai falar sobre isso. Peguem a Bíblia de vocês em Ezequiel, capítulo 37, versículo 16, e diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel. Veja só, para Judá e para os filhos de Israel. Por quê? Deixa eu só explicar por que eu resolvi fazer uma série. Porque se eu for fazer o vídeo inteiro, vai ficar um vídeo de 1 hora, 2 horas, talvez até mais de 2 horas. E eu não vou poder entrar em detalhes nas passagens. E eu quero fazer um vídeo com detalhe em cada passagem, explicando ela ponto por ponto, para que não haja dúvidas. Então assim, em dividido, os vídeos vão ter de 30 a 40 minutos, talvez menos, talvez mais, mas vai dar para explicar muito bem. Então vamos lá. Pois tu, ó filho do homem é um termo usado para profetas, por isso que Yeshua se dizia filho do homem, pois ele era profeta. Tu, pois, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel e seus companheiros. Ajunta-os um ao outro e faz dele um só pedaço, para que se tornem apenas um em sua mão. Então aqui a gente viu que o Eterno falou para ele: pega um pedaço de madeira e vai escrever nele Judá. Do outro lado, você vai escrever nele José, Efraim, filho de José. A gente vai ver tudo isso no decorrer do vídeo, do estudo, né? Então, há duas casas distintas. A casa de Judá, eu sei que agora vai estar confuso isso, mas no decorrer do vídeo vocês vão ver como vai ficar claríssimo isso para vocês. Vocês vão ver muito claramente a diferença entre as duas casas e da onde surgiu, como começou. Tudo isso vocês vão aprender aqui com a gente. Então, a maior profecia é: pega um pedaço de pau, escreve nele Judá e Efraim, junta eles na mão e será uma só vara, um só povo, um só reino, uma só nação. Bom, começamos então o vídeo para vocês entenderem da onde surgiu essa profecia. Eu convido a vocês que peguem o livro de vocês em Bereshit, né, conhecido como Gênesis, e a gente vai entender hoje tudo. E nós vamos começar o primeiro shiur, a primeira parte do estudo, onde nós vamos elaborar a casa de Avraham, a casa de Abraão, aonde foi feitas promessas irrevogáveis a Abraão, onde já vai mostrar para vocês que teoria da substituição, tudo isso não tem base. Vocês vão ver tudo isso hoje, porque a promessa de Hakadosh Baruch Hu para Avraham Avinu é eterna e irrevogável. Então, vocês vão pegar o livro de vocês aí, em Bereshit, né, Gênesis 12. Peguem a Bíblia de vocês aí. Então pega aí no livro de Bereshit, conhecido como Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Olha só, Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Em ti, gravem essa palavra. Eu aconselho que vocês peguem um caderno e uma caneta e anotem as palavras-chave que eu disser, pois elas vão ajudar vocês a compreender muito melhor lá na frente nos próximos vídeos. Então, peguem um caderno, uma caneta e anotem aí. Abençoarei os que te abençoarem. Veja bem, quem abençoar a Abraão, eu os abençoarei. E amaldiçoarei os que amaldiçoarem a ti. E de ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu estou usando aqui uma versão João Ferreira de Almeida, para que eu não estou usando a minha Bíblia israelita. Para que ninguém diga que eu estou usando isso para favorecer minha crença nem nada. Então eu estou usando uma Bíblia João Ferreira de Almeida, que é uma Bíblia cristã, tá? Então não há nenhum equívoco nisso. Então, João Ferreira de Almeida vai servir. Então, a gente viu aqui que o Eterno prometeu a Abraão Avino que dele faria bendita todas as nações da terra, e abençoaria quem abençoasse, e amaldiçoaria quem amaldiçoasse. Então, você que amaldiçoa Israel e o povo de Abraão, você será amaldiçoado. Você que abençoa o povo de Israel, você será abençoado. Agora, aonde se cumpriu isso? Que eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Olha que incrível. Eu vou deixar para vocês alguns dados sobre o povo de Israel, o povo judeu, da tribo de Judá. Vocês vão entender por que agora eu vou usar a tribo de Judá. Porque o reino do norte foi espalhado, vocês vão ver daqui a pouco. Apenas 1%, 1,2% ou 1,3% de toda a população mundial são judeus. Cerca de 15 a 16 milhões de habitantes. Eu vou usar os dados, para ficar mais fácil, vou usar os dados de 2010, há 20 anos atrás. Então, em 2010, 1% de toda a humanidade era judeu. Ou seja, 13 milhões dos 6 bilhões e tanto. Desse 1% apenas, tá bom? Dos 660 Nobels até 2010, né? Hoje temos muito mais. Dos 660, 160 foram ganhados por judeus. Então você imagina, de 160 prêmios, 160 quem ganhou foi judeus. Lembrando que os judeus, entre 6 bilhões de habitantes na Terra, somente 1%, somente 3 milhões em 2010 esse dado, 1% só de 6 bilhões, tendo 13 milhões no total, 160 ganharam Nobel. Nenhuma etnia ganhou tantos Nobéis, nem países como o Brasil, que tem milhões de habitantes, ganharam tantos Nobéis quanto Israel. Nem Estados Unidos, nem Alemanha, nem ninguém ganhou tantos Nobel como ganhou os judeus. Dados de 2010. 20% de todos os bilionários na história são judeus. 20% de todos os bilionários do mundo são judeus. 30%, né, dos judeus, dos bilionários do mundo inteiro são judeus. Aí você pensa, 20%, 30%, né, é pouco. Se você pegar de 1%, de 99%, e desse 1%, 20% ser bilionário é muita coisa. É muita coisa. E qual é a explicação para eles serem tão prósperos? Porque eles seguem a Bíblia. Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Vou deixar para vocês agora explicando por quê. Aqui o Eterno disse, de ti todas as nações serão benditas. O que Abraão teve, o que dele saiu, que todas as nações são benditas. Eu vou deixar aqui para vocês algumas invenções, porque são muitas e muitas. Se eu for falar todas, vou ficar aqui 1 hora, 2 horas e não vou falar tudo. Então, vou citar algumas das principais invenções do povo judeu. Olha só, eu vou ter que olhar aqui no caderno, tem que fazer uma colinha. As principais, entre aspas, as principais invenções dos judeus. Vamos lá. A lâmpada, o laser, o marca-passo, o desfibrilador, o aço inoxidável, a vacina como cólera, a pelo, a calça jeans, o tecido jeans que você usa, foi os judeus que inventaram, o batom, o café expresso, a pílula anticoncepcional, a caneta esquerográfica, cadê a minha caneta? A caneta foi inventada pelos judeus, a fibra ótica que você tem na sua casa, o computador, o dirigível, a máquina de fax, e assim, o computador. O computador também foi inventado pelos judeus. Então,
olha quantas e quantas coisas. Imagina um mundo sem desfibrilador. Quantas pessoas já teriam morrido? Imagina um mundo sem a vacina de cólera, sem a vacina da pelo, né? Imagina um mundo sem as calças jeans, sem as roupas jeans, as mulheres sem os batons. Imagina nós mineiros sem o café expresso, né? Que é maravilhoso. Imagina sem o laser, sem a lâmpada dentro da sua casa. Imagina você sem uma simples caneta. Estaríamos escrevendo ainda até hoje em quê? Em pena e tinta. A fibra ótica, como ela revolucionou o mundo. Os computadores, o dirigível, daí veio o avião. Então temos muitas e muitas e muitas e muitas invenções que vieram dos judeus. Então isso são algumas delas, mas são muitas outras. O sinal do roteador, o sinal wireless, foi desenvolvido por um israelense. Então, através de Israel, o mundo inteiro é abençoado. Então, o Eterno cumpriu sua promessa em Abraão, que ele disse: de ti farei bendita todas as nações da terra. Então, os judeus, nenhum povo, nenhuma raça, entre aspas, que raça é humana, nenhuma etnia, nenhuma nação, nenhum povo, nenhuma língua, nenhum credo, trouxe tantas coisas boas, tantas revoluções, tantos benefícios para a humanidade como trouxe o Estado e o povo judeu. Então vamos lá, Gênesis. Agora vamos começar a nossa primeira casa. Nós vamos começar o nosso estudo com a casa de Avraham. Isso aqui era apenas uma introdução. Vocês vão pegar aí o livro de Bereshit, Bereshit 48, não, mentira, Bereshit, Gênesis 13, a partir do versículo 14. Gênesis 14, Gênesis 13, 14, né? Vamos lá, eu vou ler bem João Ferreira de Almeida, não vou mudar os nomes, vou deixar Senhor, do jeito que está aqui, para que todos possam entender. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou dele, ergue os teus olhos, Deus onde estás, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente e olha para o ocidente. Pois toda essa terra que vês, darei a ti e à tua descendência para sempre. Então aqui a gente vê essa grande guerra. Quem é dono da terra de Israel? É os judeus? É os árabes? É os palestinos que nunca existiram? Quem é o dono da terra? A terra são os descendentes de Avraham Avinu, ou seja, de Abraão. Pois é em estatuto perpétuo, olha só, e disso depois que Ló olha para a direita, esquerda, sul, norte, pois toda essa terra que darei a ti e à tua descendência para sempre. Sempre é irrevogável. Irrevogável. Então a terra é para sempre. A tribo de Judá, a tribo do sul, está lá, eles estão tomando conta da terra, então a terra é deles, para sempre. Vamos lá. Então a gente viu aqui que dará para Abraão, seus descendentes, para sempre. Porque toda essa terra que darei a ti. Pois, olha só, pois da tua descendência, farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Olha essa passagem, olha que incrível. Farei a tua descendência, Gênesis 13, 16. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então também contarei a sua descendência. Olha só, quem acredita que os judeus, lá está todas as tribos reunidas, ou quem defende, os rabinos que defendem que as tribos do norte já voltaram, não são todos, muitos defendem que não voltaram, acreditam que na era messiânica elas irão voltar, mas para quem diz que elas já voltaram, eu pergunto a ti, a descendência de Abraão é só os judeus? É só o reino do sul? Que daqui a pouco vocês vão entender o que é reino do sul, o que é reino do norte, mas farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então contará a tua descendência. O reino de Israel, de Judá lá, né, o reino do sul, tendo 13 hoje tem em torno de 16 milhões de judeus. São como o pó da terra, de maneira que ninguém possa contar? Acredito que não, né? Então aqui vocês já estão vendo a primeira grande profecia. Agora vamos para Isaac. Aqui vocês estão vendo uma promessa, é uma promessa que o Eterno fez a Abraão. Agora vocês pegam o livro de vocês, continuem em Bereshit, continuem em Gênesis, capítulo 26. Capítulo 26, a partir do versículo 24. Gênesis 26, 24. Pega a Bíblia de vocês, anotem as passagens. Gênesis 26, 24. Gênesis
26, 24. Vamos lá. Naquela mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoarei-te e multiplicarei-te a tua descendência por amor do teu pai, Abraão, meu servo. Então aqui a gente está vendo que o Eterno apareceu a Isaac, pois o Abraão passou essa promessa para Isaac. Então, o Abraão passou essa promessa para Isaac e Isaac recebeu a promessa. Veja que o Eterno disse a ele. Na mesma noite ele apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, Isaac, né? Abraão, pai de Isaac. Não temas, não tenha medo, porque eu sou contigo. Abençoarei-te e multiplicarei a tua descendência, por amor de teu pai. Então, aqui a gente viu a promessa sendo passada para Isaac. Agora eu convido vocês a pegarem a Bíblia de vocês em Gênesis. Aqui a gente vai ficar bastante em Gênesis. Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 3 mesmo, bem que no comecinho. Deus Todo-Poderoso te abençoe e faça fecundo e te multiplique para que venha ser uma multidão de povos. Agora sim a gente vai chegar numa das partes mais importantes da primeira casa, que é a casa de Abraão. Deus Todo-Poderoso aqui no hebraico está em El Shaddai, que é o poderoso, o grande poderoso. Mas olha, Deus Todo-Poderoso te faça fecundo, ou seja, te faça fértil, que produza filhos e filhos e filhos, e te multiplique para que venha ser uma multidão de povos. Agora eu pergunto para você que me ouve, você é um judeu ortodoxo que porventura assistiu esse vídeo, eu te pergunto, o reino de Israel, o meu amado reino de Israel, a terra dos meus irmãos judeus, a quem eu tenho muita ravá, eu pergunto, eles são uma multidão de povos, eles são um povo? O Estado de Israel, lá na Terra Majestosa, é um povo. Eles não são uma multidão de povos. Mas a promessa que o Eterno, que Isaac passou para Jacó e Jacó é: Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venha ser uma multidão de povos. Multidão de povos. Então, aqui é uma multidão de goíns, muitos povos. Agora, vamos pegar... vamos continuar em Gênesis, tá? Em Bereshit. Vamos continuar em Gênesis, né? Em Bereshit 35, capítulo 9, a partir do versículo... no capítulo 9 até o versículo 12. Olha só. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. E disse-lhe: O teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou de Israel. Israel disse-lhe: Mas eu sou o Deus Todo-Poderoso, se fecundo e multiplique-te. Uma nação de multidões de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Veja o que o próprio Criador, o que o próprio Hakadosh Baruch Hu disse a Jacó, a Yaakov, né, conhecido como Jacó no meio cristão. Vinde Jacó de Pandará, outra vez do Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, apareceu e disse: O teu nome é Jacó, já não serás mais Jacó, porém Israel será teu nome. E lhe chamou Israel e disse-lhe mais: Eu sou El Shaddai, Todo-Poderoso, se fecundo e multiplique-te. Uma nação de multidões de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Então aqui o Eterno prometeu a Israel, a Jacó, que dele, para ele se fecundar, ter muitos filhos, porque dele uma multidão de nações. Eu pergunto outra vez, o reino de Israel, o reino do sul, o Estado de Israel é uma multidão de nações? Não, é uma nação maravilhosa, mas é uma nação. E dele sairia multidões de nações. O Eterno não mudou de ideia. O Eterno ele não é homem que mude ideia, ele não é homem para que minta, ele não é homem para que volte atrás. Ele fala e é falado, acabou. Então, aqui a gente viu o Eterno dizendo para Jacó, que dele sairia uma multidão de nações. Bom, estamos quase chegando no final da nossa casa, do nosso shiur. A primeira casa de Abraão já fechamos. Agora estamos entrando na casa de Israel. Já passamos a casa de Avraham Avinu, estamos entrando em Israel. Agora peguem a Bíblia de vocês em Bereshit, Gênesis capítulo 48, a partir do versículo 12. Vocês podem ler todo o Gênesis 48 se quiserem. Gênesis 48 é quando Israel, Jacó, chama o José, todos os seus filhos, vai dar suas bênçãos. Ali ele vai dar todas as bênçãos.
que ele recebeu, Abraão passou a bênção para Ismael, Abraão passou a bênção para Isaac, Isaac passou para Jacó, e Jacó vai passar para seus filhos. Jacó já é Israel. Mas a gente vai nos prender aqui, estamos falando sobre as duas casas, então vocês vão ver que a bênção do reino do sul, o reino de Israel, o reino de Judá, que é os judeus hoje, não caiu a bênção sobre multidão de nações. Ou seja, os judeus não é uma multidão de nação. Seria uma nação poderosa, próspera, um leão, que quem mexer com eles, tome cuidado, não mexa com o leão, não se cutuca um leão. Mas eles não têm a promessa de ser multidão de povos. Então vamos lá, Gênesis 48, a partir do versículo 12. E José, tirando dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante de sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim da sua mão direita e a esquerda de Israel, e a Manassés a sua esquerda, e a direita de Israel, e chegou-se a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era mais novo, a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obedecendo ser Manassés ou primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus cujo a presença andaram com meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou durante a minha vida inteira, durante até esse dia. O anjo que tem me livrado de todo mal, abençoe-te esses rapazes, sejam neles chamados meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaac, e cresçam e multipliquem-se no meio da terra. E vendo José que seu pai estava com a mão direita sobre a cabeça de Efraim, lhe foi desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar a cabeça de Efraim para Manassés. E disse José a seu pai: não, assim, meu pai, pois o primogênito é esse, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo. Também ele será grande, contudo será menor que seu irmão. Será maior do que ele. A descendência será olha só, multidão de nações. No hebraico está multidões de goíns, nações, povos. Então aqui a gente viu que o Eterno falou para José que o Deus do meu pai e do meu avô, o anjo que esteve comigo, te proteja e abençoe, o Eterno que me sustentou até aqui. Então então Israel mandou trazer os dois meninos e colocou a mão sobre a cabeça deles cruzada. Por quê? Porque era costume do pai abençoar os filhos antes dele morrer, e a bênção vai para o filho primogênito, ou seja, o filho mais velho. Por que ele cruzou as mãos? Porque José colocou na ordem para ele, certinho, o mais velho e o mais novo. Mas ele cruzou as mãos, isso deixou José incomodado. Não, meu pai, que acho que o pai dele não estava entendendo. Esse é mais velho. Não, eu sei, meu filho. Ele também será uma nação, também será grande. Porém, o irmão menor será maior, e dele sairá uma multidão de nações. Então veja só, do filho menor pôs nome de Efraim diante de Manassés. Então o Eterno disse, né? E dele fará uma multidão de povos, multidão de povos. Então a gente viu que a bênção, o Eterno disse a Abraão que dele faria uma multidão de povos. Essa bênção Abraão passou para Isaac. Isaac passou a bênção de multidão de povos para Israel, Jacó. Jacó passou essa bênção para o filho de José, Efraim. E Efraim seria uma multidão de povos, pois Manassés era mais velho, mas foi sobre Efraim que caiu a bênção de multidão de povos. Então até aqui eu acho que a gente entendeu que o Eterno prometeu a Abraão multidão de povos, não é uma passagem, não é duas. Essa bênção foi passada para Abraão, para Isaac, para Jacó e para Efraim. Foi passado para 4, entre aspas, patriarcas, né? Porque nossos patriarcas mesmo são Abraão, Isaac e Jacó. Então, foi passado para 4 a descendência, a bênção de multidão de povos. Bom, pessoal, vou fechar o vídeo. Eu vou apenas deixar com vocês, a gente já viu aqui, na verdade, né, o Eterno chamou Abraão Avino e prometeu para ele fazer dele uma multidão de povos. Sabemos depois que Abraão foi passando essa bênção para seu filho, e o seu filho passou para o neto de Abraão, e assim a gente chegou até aqui, que a gente já estudou aqui já. O que aconteceu? Depois que Abraão já chamou José já estava no Egito, em Mitzray, a história todo mundo conhece, mas a gente vai apenas agora ler a pequena passagem onde o Eterno aparece, a Moshe diz para ele tirar o povo e levar eles
para a terra prometida. Apenas para não ficar um desleixo tão grande numa linha temporal. Então, pego de vocês em Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 6. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Veja que o Eterno sempre diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto para temer olhar a Deus e disse ainda o Senhor: certamente vai afligir meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores e conheço o seu sofrimento. E por isso desci a fim de levá-los da mão do Egito para fazê-los subir na terra boa, a terra ampla, a terra que emana leite e mel, lugar dos cananeus, dos hebeus, dos amorreus, dos fariseus, dos herveu e dos jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel, olha só, dos filhos de Israel, chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios têm o imprimido. Então, estamos com 25 minutos de vídeo. Eu vou encerrar o vídeo nessa aula de hoje. Nessa aula de hoje a gente aprendeu sobre as casas de Israel. A gente aprendeu a primeira casa, que foi a casa de Abraão, e entramos na casa de Israel. Então veja bem, começamos na casa de Abraão, onde você viu a promessa de Deus para Abraão, fazer dele uma multidão de povos, que todas as nações seriam benditas por ele. A gente viu como isso acontece nos dias de hoje. A gente viu a promessa de multidão de nações chegando para Abraão, indo para Isaac, indo para Jacó, e Jacó abençoou a Efraim com essa bênção. Então a gente aprendeu aqui a casa de Abraão e já entramos na casa de Israel. O próximo vídeo nós vamos falar agora a continuidade da onde foi para essas bênçãos. Aonde está Efraim? Onde está essa multidão de povos que o Eterno prometeu? Teria o Eterno se arrependido? Teria o Eterno errado a sua profecia? Teria o Eterno mudado de ideia e desistiu de fazer uma multidão de nações e fez uma nação só, que é só o reino de Israel? Tudo isso a gente vai ver no próximo vídeo. Quem gostou, deixa seu like, curte, comenta, compartilha, senta o dedo aí no like e ajuda para que mais pessoas possam acompanhar a série, pois a série vai ter de 4 a 5 vídeos.